Eu já fiz um vídeo aqui no canal abrindo a minha carteira de FIIs pra vocês, e a receptividade foi péssima. Pior é que eu tive que concordar com a maioria dos comentários. Agora, depois de muito tempo, eu resolvi dar uma atenção de verdade para essa carteira de investimentos, essa carteira específica de fundo de investimento imobiliário. A ideia é limpar a carteira das porcarias. Porcarias que eu mesma escolhi, eu sei. Eu voltei para a Bolsa de Valores lá por 2019, e para ser bem honesta, eu não sei os critérios que eu usei para escolher os fundos que eu escolhi. A maioria deles eu carrego mais ou menos desde essa época. Escolhi alguns fundos, passei a comprar e fiquei repetindo isso ao longo do tempo. Mas eu também não investia com consistência nos fundos de investimento imobiliário. Então não é como se todo mês eu colocasse uma quantia nestes fundos que não são tão bons. Eu não acompanhava de perto. Eu comprei algumas cotas, comprava esporadicamente, recebia uns dividendos ali e é isso. Eles seguiam pagando provento, pelo menos a maioria deles, durante bastante tempo. E como era um valor irrisório, eu não me incomodava muito. Eu passei a receber mais de R$50 de proventos só no final de 2024. Antes disso, era uma merrequinha, quase não dava para comprar a maioria das cotas, só os fundos de base 10, o famoso MXRF11. A verdade é que não tem muito tempo que eu passei a focar com constância nos fundos imobiliários. Tanto que eu comecei uma série aqui no canal que é justamente sobre a MXRF11, que eu pretendo levar por alguns anos ainda até eu atingir lá a minha meta. E foi mais ou menos a partir disso, no finalzinho de 2024, que eu comecei a focar ali, investir mensalmente em fundos imobiliários, pelo menos no MXRF11, e prestar mais atenção nos dividendos, nos proventos e em como os fundos gerenciam e funcionam. E daí eu vi que tinha algumas coisas não muito boas. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar aqui a minha tela, como que tá a minha carteira de FIIs. Da primeira vez que eu falei sobre a carteira, eu recebi duras críticas. Mas eu super entendi, porque eu também não estava muito feliz com a minha carteira. Inclusive, lembro de ter citado que na época eu tinha o EDGA 11, que é um edifício do Rio de Janeiro, e ele é um único prédio, então não é uma coisa muito interessante para se ter. E ele parou de pagar, tava com vacância, enfim, e eu não enrolei muito e acabei me desfazendo da posição. E agora eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Certo, vamos lá aqui. Eu tô aqui com a minha carteira de FIIs, patrimônio de R$13.000, investido mais de 15, com uma variação de quase 14% negativa e uma rentabilidade de 0,3 negativo. Aqui nós temos os meus 13 FIIs, organizar por ordem alfabética, e eu vou explicar aqui mais ou menos o que eu pretendo fazer. Primeiro, tem 6 fundos que eu não pretendo mexer. A LZR11, o Alzira, o Gari, o Habit, o MFI, o MXRF11 e lá embaixo o XPML. Esses são fundos que, por enquanto, eles vão permanecer aqui. Eu não tenho a mínima intenção de movimentar eles para fora da carteira. Vou manter eles e possivelmente vou continuar comprando cotas, se assim fizer sentido no momento. Atualmente, com certeza, eu estou comprando apenas cotas de MXRF11. Apenas não, sempre, todos os meses. Já estou com 838, inclusive. A meta é chegar nas 3.000 cotas, ou nos proventos recebidos em torno de R$300, só do MXRF11. Segundo passo, eu ainda vou analisar mais a fundo estes outros fundos, que são o DEVA 11, o VEGIR 11 e o VINO 11. O VINO eu estava comprando ainda até não muito tempo atrás, mas eu estou repensando, assim. Acho que eu tenho que dar uma analisada com mais cuidado. Por enquanto, eu não pretendo fazer nada com eles. Eles vão ficar ali, mas sempre em análise, assim. Isso que eu vou estar dando mais atenção depois de resolver os problemas piores da carteira. E o terceiro passo, que são os que eu vou remover da carteira. Tem 3 fundos que eu quero tirar. O famosíssimo e horroroso TORD, como eu odeio esse fundo. Eu já tenho um vídeo falando que foi a maior cagada que eu fiz em fundo de investimento imobiliário. Vou deixar no card aqui em algum lugar. Esse eu vou tirar com certeza, amargando o prejuízo assim altíssimo. Eu deveria ter vendido há muito tempo. Não vendi e é isso que acontece. O outro vai ser o VIUR, que eu já tô bem incomodada com ele. E por último, o IRIM. Mas o IRIM é mais aqui adiante. Não é por enquanto, eu ainda não vou vender. É mais pro futuro próximo, eu imagino. Em relação ao TORD, já passou da hora de eu fazer essa venda, amargar este prejuízo, porque faz anos que ele não paga direito e a cotação vem despencando cada vez mais, e agora nos últimos meses ela baixou de R$2, eu queria ver se eu conseguia vender pelo menos R$2 cada cota. Acho que não vou conseguir, chega de ficar segurando, então assim que possível eu vou realizar essa venda. Aí depois temos o VIUR 11. O VIUR me pegou um pouco de surpresa, não achava que tá, tipo, eu sei que não é muita gente que gosta do fundo, que ele perdeu o fundamento, acha que ele perdeu o fundamentos há mais tempo, mas eu ainda estava ok, tranquila com ele.
Porém, ele parou de pagar dividendos, vendeu imóveis, não tem previsão de retorno porque ele está com um imóvel no inquilino inadimplente, daí tem uma negociação que não tem previsão de quando vai retornar. Ele já deixou avisado que até o final do ano não vai pagar proventos e vai fazer uma amortização que vai ser recebida agora em maio, e ainda deu de presente cotas do TRXF11. Eu tinha 30 cotas do Viur, eu recebi uma do TRXF11. Ainda me deixou com mais um problema. Eu queria me desfazer do fundo, ele ainda me deu mais um, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com esse fundo. E eu decidi que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Torrid, que foi segurar até o último momento para ter o maior volume de prejuízo possível. Não que tenha sido uma escolha super consciente, mas não escolher também é uma escolha. Eu escolhi não me incomodar com isso e aí eu estou pagando o preço, né? Um prejuízo de quantos por cento que é na carteira? Será que eu consigo ver aqui? Um prejuízo de quase 95% do valor que eu investi. O Torrid, no caso, né? O Viur tá em 66%. Né? Vamos ver como é que vai ser a cotação na próxima semana. Aproveitando aqui que eu tô falando do Viur, eu recebi uma cota como amortização do TRXF11, que é um fundo que eu nunca me interessei muito. Eu vi alguns investidores falarem sobre, mas nunca fui atrás de me informar. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou indo atrás de informações dos gestores. Eles são bem ativos na comunidade, eles dão entrevistas, vão em podcasts e têm explicado bem a situação e o planejamento do fundo, falaram sobre a situação com o Grupo Pão de Açúcar, tudo aquilo. Então, a princípio, eu vou manter ele na carteira e quem sabe com a venda desses dois fundos ruins, Torrid 11 e Viur 11, eu compre uma cota de TRXF11. Porque vai dar para uma cota, né? Quando muito. Porque se eu vender Viur, eu vou receber quanto? R$60? Se eu vender Torrid, eu vou receber mais 50? Vai dar para comprar uma cota de TRXF11. Cotação de fechamento, qual foi? 91,77? É isso. Mas ainda em análise, vamos ver. E por último, temos o IRIM. O IRIM é o antigo IRDM11. Eu não achava o IRDM tão ruim. Era um fundo de papel bem arrojado, ele pagava os dividendos, ok, e eu achava interessante. Só que com essa incorporação de um fundo pelo outro que a gestão fez, para poder fazer valer umas mudanças na taxa de performance e poder garantir o poderio de decisões ali entre os cotistas, eu achei que não foi uma jogada muito legal, muito honesta da gestão. O que acontece é que esse fundo virou outro fundo, com outras premissas. Não é um problema de falta de pagamento ou de vacância, até porque o fundo investia em dívidas, não em imóveis. Mas é uma mudança drástica que vale repensar se ainda faz sentido continuar posicionada nele. Eu não acho que faça mais sentido. Porém, eu ainda vou aguardar um pouco para realizar a venda, porque ele tá um pouco descontado e eu tô com um preço médio meio acima da cota. Eu vou tentar esperar a Selic baixar, que eu acho que vai demorar mais do que a gente imagina. Eu pensei que ela ia baixar mais rápido, mas acho que até o final do ano ela vai permanecer mais ou menos nesse patamar. Mas a tendência, o que se espera, o que o mercado espera, é que quando a Selic baixar, os FIIs se valorizem. E eu acredito que isso pode acontecer com o IRIM. Até lá eu vou segurando o papel e quando ele melhorar a cotação, talvez eu realize a venda. Talvez não, vou realizar em algum momento, só não sei exatamente quando. E a ideia aqui, né, nesse vídeo, é apresentar minha estratégia e voltar com vídeos após a execução dos planejamentos que eu vou estar fazendo aqui. E trazer umas atualizações de a quantas anda a minha carteira de fundos de investimento imobiliário. Eu tô gravando esse vídeo no final de semana, então eu não vou conseguir fazer a venda dos fundos neste exato momento, mas eu vou me organizar para fazer isso no próximo dia útil. Enquanto isso, eu vou estudando mais a fundo sobre o TRXF11, talvez ele seja uma boa opção para manter na carteira, eu ainda vou analisar. Essa cota que eu tenho aqui eu vou deixar, vou ver como é que se comporta ali, vou dar mais uma lida em relatório, ver mais opinião de outros profissionais certificados e vou acompanhando e ver se ele faz sentido pro que eu planejo agora para minha carteira daqui em diante. Eu também vou deixar o link da minha carteira pública aqui nos comentários, provavelmente no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E queria saber de vocês se vocês querem saber mais desdobramentos do que eu vou fazer na minha carteira de FIIs. Se quiserem dar as suas opiniões e acompanhar, e sempre de maneira educada, por favor, eu vou adorar saber. Não que vai interferir muito no que eu vou fazer, porque eu sou um pouco teimosa, mas é sempre legal ter esse espaço de troca e poder falar sobre a experiência de investimentos de uma pessoa que não estudou formalmente sobre isso, que apenas se interessa pelo assunto e busca informação, e ter um local de troca, né? Porque às vezes a gente tem bastante conversas legais nos comentários e isso é bem bacana e bem importante, porque é legal saber que a gente está sendo assistida e é bacana saber que tem outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto que a gente, tem os mesmos interesses. Essa é a minha carteira de
13 fundos de investimento imobiliário. A ideia é enxugar ela e ficar com poucos, mas bons fundos. E eu tenho uma tendência a escolher fundos com mais risco. Eu prefiro mais risco do que segurança, eu prefiro mais risco para receber um pouco mais. Eu tô ok com essa medida e vamos ver o desenrolar dessa carteira. Eu acho que tirando o Tord aqui já vai melhorar bastante a minha variação. Não vai ficar tão negativo, acho que cai pela metade aqui. Quando eu realizar a venda, eu volto aqui no próximo vídeo contando. E definindo aqui, junto com vocês, qual vai ser o próximo passo para consertar essa carteira. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.